Olá, meu nome é Valdiner Cunha e você está no canal Verdades Bíblicas. Aqui você só encontra as verdades bíblicas. Vamos a mais esse comentário aqui? Me esclareça, por gentileza, todos seremos salvos? Todos, até bandidos, entre outros? Agradeço a atenção. Uma explicação para isso, dentro da Escritura, mostrando a verdade, né? Porque a religião confunde isso na cabeça da gente. Mas eu vou mostrar para você agora e você vai entender perfeitamente. Fica até o final do vídeo, hein? Vamos então esclarecer isso. Eu fiz um fechamento perfeito, uma explicação bem clara, né? Uma chave agora vai ser aberta na mente de quem não entendeu isso ainda, porque muitas pessoas ficam até, os ateus julgam Deus por causa disso, né? Ah, se Deus é bom, então por que tem as pessoas que fazem mal? Então fica sempre no ar isso. Então é essencial entender por que a carne ainda pratica obras más. Que a carne e sangue jamais foram do reino? Que os espíritos dos justos aperfeiçoados é que estão no reino. E que essa consciência já é a realidade eterna em Deus. Então é isso tudo que a gente vai ver nesse vídeo agora. Veja bem. Meu querido, a verdade é que todos já foram salvos em Cristo. E a mente de todos já foi iluminada. Mas o que muita gente não entende é porque a carne ainda faz obras más. E aí que a religião se perde, é nesse ponto, achando que o homem ainda precisa se purificar. A questão é simples, a carne nunca fez parte do reino e nunca vai fazer. A luz já veio e iluminou a todos. João 1,9. A luz verdadeira que ilumina a todo homem vinha ao mundo, tinha chegado, né? Cristo é essa luz que iluminou toda a consciência humana. Mas a carne, que é pó, ela não tem entendimento espiritual. Ela continua agindo como sempre, desde o princípio. Inclusiva, limitada e comprimida, porque nunca foi transformada e nunca será. João 3, 19 e 20. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Tá vendo? A carne ama as trevas, o ego, o poder, o prazer, as obras, mas isso não anula o que Deus fez. O espírito, a parte eterna, já foi reconciliada com esse. Isso é que é Deus, ele é pai dos espíritos e não das carnes. Então o pecado ele foi aniquilado, né, na carne. Veja bem, Hebreus 9, 26. Agora, na consumação dos séculos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, ó. Aniquilou de vez o pecado por o sacrifício dele mesmo. Então o pecado já foi aniquilado. No Espírito, onde a vida de Deus habita, não existe pecado. A carne, porém, permanece. E é a mortalidade como sempre foi. Ela é o instrumento terreno que expressa ainda as obras humanas, mas não tem parte com o reino e nem ligação com o Espírito. Nada que ela faça interfere no Espírito. Romanos 8, do 7 a 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois ela não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Veja, Paulo, ele não está falando de moral, mas ele está falando da natureza, a carne, que nunca pertenceu a Deus, nunca entrou no reino e nunca entrará. É só o seu transporte no mundo material. Então a carne ela volta ao pó e o espírito é o que vive eternamente, esse está com Deus. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então essa é a distinção eterna. A carne vai voltar para o pó e o espírito vai para Deus. O reino de Deus nunca foi carnal, sempre foi espiritual. 1 Coríntios 15, 50. Veja bem o que Paulo cita. E digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, o reino já existe, mas a carne jamais faz parte dele e nem vai fazer. Então, o que já está no reino são os espíritos dos justos aperfeiçoados e a consciência já despertada em Deus. Em Hebreus 12, 22 e 23, Paulo naquela época já fala que as consciências deles já tinham chegado no Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial.
a milhares de anjos, a Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos, que estão escritos no céu, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Isso mostra que o reino não é futuro e nem físico, ele é presente e espiritual. Quando Cristo veio, ele trouxe o reino, já tinha chegado. Então a igreja dos primogênitos é a consciência desperta, os espíritos de Deus. Essa é a nova criação da humanidade, unificada no Espírito. A obra ela foi soberana e purificadora. Hebreus 10,14. Porque com uma só oferta, ele aperfeiçoou. Tá vendo? Que ele aperfeiçoou. Ele tirou nós disso e espiritualmente ele nos aperfeiçoou para sempre os que foram santificados. Então, o perfeito, consumado, irreversível. Então, o homem interior, a mente espiritual, ela foi purificada sobrenaturalmente, mas a carne ela continua da mesma forma como foi desde o princípio, desde o Éden, né? Veja aqui Hebreus 1:3, ó. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então ele não contou com o homem, ele purificou por si mesmo e depois se assentou, porque a obra terminou. Qual que é a conclusão espiritual clara e irrefutável aqui? Que a carne ainda pratica as suas obras más. E a carne nunca foi espiritual, porque o pó vai voltar para o pó. E o que é de Deus é o Espírito. Esse permanece em Deus. Hoje os espíritos aperfeiçoados já estão no reino. A consciência já foi reconciliada com o Criador. E a luz já habita em todos os corações. Não há mais ímpio nem perdido. Há apenas agora consciências em diferentes graus de entendimento. Mas todos pertencem ao mesmo Deus que tudo já consumou. 2 Coríntios 5, do 17 ao 18 diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Tudo se fez novo e tudo provém de Deus. O homem não acrescentou nada e nem acrescenta. A carne passa, o pó dissolve, mas o Espírito permanece eterno na luz do Criador. Hoje as pessoas, porque não têm consciência, porque se tiverem a consciência que nós temos, eles não praticavam maldades, eles evitavam, porque quando você está atento ao Espírito, você anda conforme o Espírito, mas quando você é carnal 100%, você anda conforme a carne. Por isso que tem esse monte de gente desse jeito. E os religiosos é os piores, né?